Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Ciência no Ar. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente tem uma entrevistada aqui, a professora Cleide Risato, que é física e é professora docente aqui do Campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo. Né? Então, para a gente começar, eu vou pedir para a professora Cleide se apresentar, né? Dizer aí como é que foi a questão de formação dela e tudo mais, para vocês saberem, ter uma ideia de por que ela está aqui para falar especificamente desse assunto de hoje, que é física de partículas. Então, boa noite, Cleide. Obrigado pelo aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Tá certo. Boa noite, Breno. Boa noite, ouvintes da Rádio Instituto Federal. Eu sou Cleide, sou docente aqui do Instituto Federal, do Campus Suzano. Vim para cá em 2014. Eu entrei no Instituto Federal em 2010, lá no Campus São Paulo. E acabei vindo para cá porque moro em Suzano e queria muito vir para cá. Enfim. Qual a minha formação, né? Eu fiz toda a minha formação em física mesmo. Então, fiz a graduação em física na PUC. Tem que falar datas, né? Mas na década de 80, eu me formei em 85. Depois eu fiz o mestrado em física nuclear teórica na USP. E depois eu fiz o doutorado, e aí assim, né? O doutorado eu até comecei na USP, mas depois acabei indo para o IFT. E assim, no meio de, né, tantas gravidezes e tantas, né, eu comecei a dar aula no meio de um monte de coisa, eu comecei o doutorado, mas aí eu só fui terminar em 2000, né? Então aí mudei de instituição e mudou um pouco o foco do que era a minha pesquisa, né? Então eu sempre fiz física teórica. Mesmo na USP, no mestrado, era física nuclear, era uma física nuclear de mais baixa energia. É até engraçado, porque o título da minha tese era uma coisa que tinha determinação dos coeficientes cinéticos para colisões próton-núcleo em alta energia. Mas a alta energia daquela época era 800 megaelectronvolts. Hoje, as energias lá do LHC são da ordem de teraelectronvolts, então dá para notar como é que as coisas mudaram. Embora fosse uma física, era física nuclear de alta energia, né? Mas era uma física mais tradicional. No doutorado é que eu passei a namorar um pouco mais com a área de partículas. Então, a minha tese já foi... era de física nuclear ainda, né? Mas, assim, já pensando um pouco na cromodinâmica quântica e olhando mais para o caráter do modelo de quarks constituintes e essas coisas fundamentais. Legal, a gente vai precisar traduzir mais da metade do que ela falou aqui para o pessoal. Então, vamos aproveitar e vamos pegar algumas das coisas que você comentou aí e vamos tentar explicar para o pessoal que está assistindo e escutando a gente como é que são essas questões de energia primeiro. Então, o tal lá do mega electronvolt, do teraelectronvolt, que medida é essa que a gente faz e a que ela está associada aí na física de partículas? Tá. Então, assim, isso é um jeito de medir... classicamente, a gente pensa nas energias em joules, né? Então, olha lá no Sistema Internacional, estou dando aula para os meninos, e aí a unidade de energia é o joule. Quando a gente escreve... quando a gente lembra da formulinha relativística, né? Do E igual a mc², aí a gente consegue escrever essas energias em eletronvolts ou mega eletronvolts, né? Então, o eletronvolt, ele é a energia... Assim, a definição é a energia que um elétron ganharia quando é acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt, né? Então, é uma medida de energia em função do produto mc² que o elétron teria, né? E tem uma relação de conversão entre o joule e o eletronvolt, né? Então, tem lá uma conversãozinha, 1,6 vezes 10 a menos 19, dá a taxa de conversão de um eletronvolt para o joule, tá? Mas é assim, é uma medida de energia, tá certo? Basicamente. Só que em física de partículas, em física nuclear, ela é uma medida muito conveniente. Porque aí a gente pega a massa das partículas, multiplica pela velocidade da luz ao quadrado e pronto, né? Então a gente tem um jeito relativístico, quântico de medir isso daí. Legal, muito bom. Então, vamos tentar agora ir para uma outra palavra que a professora Cleide usou aqui, que são os tais dos quarks aí com que ela trabalhou durante um tempo. A gente tem uma fauna
né, de partículas relacionadas aos estudos de... Até então a gente, né, lá atrás achava que a coisa parava no átomo, depois a gente deu um passinho para frente, parava no próton, no nêutron e no elétron, e a partir dali, com outras pesquisas, a gente descobriu que tem aí um monte de partículas que constituem essas que a gente achava que eram fundamentais. Como é que foi mais ou menos a história para... Né, olha, por que alguém veio pensar, quem foi o cientista que veio pensar, falou, olha, tá faltando alguma coisa, tem algo que tá por baixo ainda daquelas coisas que a gente achava que eram fundamentais. Essa história é longa, né? Uma história que vem lá desde os gregos, vamos pensar assim. Então, isso existe desde sempre, as pessoas procuravam descobrir do que tudo é feito, né? Então, vem lá dos gregos mesmo a ideia de procurar aquela quantidade que seria fundamental e que eles chamaram de átomo, e que depois a gente descobriu que não era assim, né? Então, como é que acabou descobrindo essas coisas? Normalmente é por espalhamento, né? Diz que físico só sabe fazer espalhamento, só sabe colidir coisa e descobrir o que tem lá dentro. Então, pelas reações de espalhamento, começou-se a perceber que, primeiro, né, o átomo não era indivisível, não era formado só... Assim, vários modelos apareceram. Então, o primeiro, Primeiro não, né? Mas um mais conhecido era aquele do pudim de passas. Então, eles falavam assim, olha, a gente sabe que tem elétrons, sabe que tem prótons, na verdade não eram nem prótons, né? Eram cargas positivas que estavam lá no meio daquela massa, e aí quando eles começaram a fazer experiências de espalhamento, eles perceberam que tinha alguma coisa muito esquisita acontecendo, e aí aquilo só era condizente com o fato de ter uma massa grande, né, no que seria o centro do átomo. Então, eles começaram a falar assim, então deve ter um núcleo, veio a ideia do Rutherford, né? Deve ter um núcleo lá dentro. E por causa do espalhamento, né, do jeito que era o espalhamento, os elétrons, alguns voltavam, né? Ele tinha uma coisa que a gente chamava de retroespalhamento. Então, eles perceberam que toda a carga positiva devia estar concentrada lá no núcleo. E essa carga positiva, para manter o átomo neutro, eram os prótons, né? Lá pelas tantas, eles perceberam que tinha que ter alguma coisa para manter aquele núcleo estável. Então, apareceram os nêutrons. E aí a gente achava, então, que eram prótons, nêutrons e elétrons. E esse monte de partículas que você falou, eles têm um nome para dizer isso, que é o zoo de partículas. Então, é isso mesmo que eles falam, é o zoológico de partículas. Então, lá pelos anos 50, 60, começaram a aparecer uma infinidade de partículas, e aí todas resultados de espalhamentos. Então, à medida que a energia foi aumentando, mais partículas foram sendo descobertas, e aí eles foram catalogando essas partículas de acordo com as interações que elas tinham e com as características delas. Massa, carga e coisas do gênero. Legal. Então, a história do espalhamento, então, é alguma coisa no seguinte sentido. Eu vou bombardear um átomo com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um elétron, pode ser um próton, mas tem que ser uma partícula que tenha carga e que possa ser, então, desviada ou que ela bata em alguma coisa e retorne. E em função disso que a gente ia descobrindo que, olha, então tem que ter uma carga de sinal igual ou tem que ter uma carga de sinal diferente que desviou, né, aquilo que eu atirei contra o átomo, desviou para a esquerda, desviou para a direita ou passou reto sem sofrer nenhum tipo de desvio. O que tinha antes, assim, porque o que acontecia antes? A gente tem hoje, né, a gente classifica as forças em 4 grandes grupos, né? 4 forças fundamentais. Mas na hora que eles estavam olhando para essas partículas, a gente pensava em força eletromagnética, força coulombiana, né? Não tinha ideia ainda da força nuclear, como é que era. Não tinha ideia do núcleo, né? Então, a coisa da força nuclear apareceu depois também. Então, os primeiros modelos, né? O modelo de Rutherford, por exemplo, ele pensa na interação coulombiana entre um elétron e um próton, né? Se a gente pensar no átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Pega um elétron e um próton. E como é que essa interação acontecia para determinadas distâncias. Joia. Agora vamos dar mais um passinho para frente. Depois que for se achando esse zoológico todo de partículas, se desenhou aí meio que 2 classes principais, né? Partículas que carregam informação de massa, carregam a massa dos elementos, e outras que são responsáveis aí por fazer as interações de força. E aí a gente criou aí dois grupos aí de partículas, né?
Conta pra gente um pouquinho dessa história de hadron e bárion e esses bichos todos. Aí assim, tem toda uma classificação de acordo com as interações, de acordo com o spin, né? Então, a gente já tinha lá férmions e bósons, né? Pensando nos spins das partículas. Pensando na interação, como é que a gente... Bom, na hora que apareceu o núcleo, então, as partículas lá dentro do núcleo e começaram a pesquisar como é que seria a força nuclear, a pesquisa era sempre assim, vamos voltar um pouco nas coisas que funcionavam, né? Então, o que funcionava? A gente tinha uma formulinha para força gravitacional. Aí, a mesma formulinha, né, aquela estrutura, pode ser repetida para força eletrostática. E aí eles tentaram, num primeiro momento, fazer a mesma coisa para a força nuclear. Vamos ver se a gente coloca uma coisa que varia com o inverso do quadrado da distância, vamos ver se a gente acha uma constante, como tem a constante gravitacional ou a constante eletrostática. E aí também, sempre comparando com a teoria, a gente ia procurando e refinando os modelos. Então, aí tem um monte de modelos que foram aparecendo. E aí, assim, do mesmo jeito que a gente tinha para o campo gravitacional, para o campo eletromagnético, o fóton, que era o que fazia a troca, né, a interação do campo, para o campo nuclear, por exemplo, eles pensaram uma vez uma partícula que era o pion. Então, quem sabe o pion é o responsável por fazer a mediação, né, a interação, por carregar a interação forte, né? E aí foram aparecendo, na hora que eles perceberam que um monte de modelos para essa física nuclear não se sustentava ainda, né? Quer dizer, precisava mais. Então, começou a aparecer a história dos quarks. A história dos quarks, na verdade, é um modelo lá da década de 60 que demorou anos para ser testado. Ele era um modelo matemático, vamos dizer assim. Puramente teórico. Puramente teórico, né? Então, eles falaram assim, puxa, nada do que a gente pensa de interação funciona. Será que tem mais alguma coisa? Então, indo naquela história de colidir e sempre abrir... A gente brinca que é como se fosse uma cebola, né? Você vai tirando as cascas dessa cebola. Quer dizer, será que do mesmo jeito que a gente achava que o átomo era indivisível e não era, que os prótons e os nêutrons que estão lá no núcleo, de repente, será que tem mais alguma coisa lá dentro? Então, eles perceberam que tinha lá alguma coisa dentro, que eram os quarks. Esses quarks deviam interagir, e essa interação daí é a interação que a gente chama de forte efetivamente hoje em dia, né? E aí o hadron, essa nomenclatura de hadron, ela vem dessa interação. Então, os hadrons são todas as partículas que interagem fortemente, como a gente chama, através da interação forte. Então, o próton é um hadron, o nêutron também é um hadron, né? Porque eles interagem através da força que a gente chama de força forte. Joia. Para a gente tentar fazer um link aí do CERN, por exemplo, que é um lugar que você foi visitar há pouco tempo, daqui a pouco a gente fala disso. E pegando o gancho do que você comentou do bóson, a gente tem um bóson famoso, que é o bóson de Higgs, né, que foi descoberto em função dos equipamentos que foram construídos para a gente estudar essa área da física. Muitas dessas partículas, se a gente pega aí as literaturas e vai dar uma olhada, elas são tidas como partículas de vida curta, né? O pessoal fala, ela aparece num determinado momento e logo a gente tem uma interação entre elas e isso gera uma outra coisa que é estável e que perdura aí por mais tempo. Seria o próton, o elétron, o nêutron, que fazem parte e tem longa duração, longa vida. Conta pra gente mais ou menos como é que funciona. Então, por que a gente precisa construir algo como um acelerador de partículas como o LHC para poder estudar esses carinhas que fazem a composição lá das partículas que eram até então as elementares? Tá. Então, o negócio é sempre procurar fazer interações, né? Sempre colidir alguma coisa. Então, ou colidir desde lá do átomo de Rutherford, né? Quer dizer, pega lá uma partícula alfa, joga para ver o que acontece, estuda a energia, estuda o espalhamento, né? E aí consegue inferir alguma coisa do modelo. Na medida em que a gente vai descobrindo essas coisas, a gente vai ter que sempre aumentar a energia para poder ver se a gente quebra em partes menores. Quer dizer, se a energia for muito baixa, ele não tem como enxergar, como se a gente colocasse uma câmera, como se a gente fosse com um zoom para olhar para aquelas partículas que estão lá dentro. Então, a gente tem que ser sempre aumentando a energia. E aí, assim,
as partículas elas vão aparecendo, né? E chega uma hora que, bom, você fala assim, saturou naquela energia, aquela quantidade de partículas que aparece, então vamos aumentar um pouco mais a energia. Então, o LHC, lá no CERN, ele não é, na verdade, o primeiro acelerador que apareceu lá, né? Tinha outros. Antes era o LEP, era o SPS, sei lá, outros caras que descobriam outras partículas, né? Só para você ter uma ideia, na época que o CERN foi criado, que foi na década de 50, o que se estudava era a física nuclear. Então, não tinha ainda essa coisa de olhar para os constituintes a gente achava que os constituintes fundamentais eram os prótons e os nêutrons. A gente não, né? Quer dizer, tinha gente já que pensava outras coisas, mas de uma maneira geral, eles davam conta daquele número de partículas que foi encontrado lá. Na medida em que a energia aumenta, mais partículas começam a aparecer. E aí a gente tem que inventar novos modelos, então aí vamos testar esses modelos. E aí começa, então, a busca por energias mais altas. E aí o LHC, o que apareceu lá, e que hoje é o maior acelerador que a gente tem, o que tem maior energia, ele conseguiu verificar todas as partículas do modelo padrão. Então, hoje, o que a gente tem para... Vou adiantar, não sei se é uma pergunta sua. O que a gente tem de teoria fundamental da matéria? A gente tem uma coisa que parece a tabela periódica dos químicos, né? Então, do mesmo jeito que os elementos começaram a ser descobertos e foram sendo lá catalogados, né? A gente tem uma tabela periódica da física de partículas, que é o modelo padrão. Então, no modelo padrão aparecem os constituintes que hoje a gente acha que são os mais fundamentais, que são os quarks. Os elétrons, que até hoje ninguém conseguiu quebrar, então eles são fundamentais também. Os neutrinos, né? Então eles aparecem lá junto com os elétrons. E as partículas que são as mediadoras, né? Do campo, daquele campo, né? E então os bósons e os Ws, os Es e o bóson de Higgs, que é o master, que era o único que faltava. Então, as partículas todas, os quarks eles não são livres, né? A gente não consegue achar um quark livre. Eles têm uma propriedade que é o confinamento. Uhum. Então, eles estão sempre lá nos grupinhos, eles tentam se afastar, mas a energia fica tão grande que aí, às vezes, eles criam outras partículas. Essa coisa de repente, aparecer uma partícula do nada, às vezes é mais vantajoso energeticamente eles criarem outra partícula, porque eles tentam se afastar e não conseguem, né? Então, esses quarks, eles, embora não fossem livres, a gente tinha evidências de todos eles, né? Então, todos eles foram sendo encontrados, né? Foram sendo descobertos. Os bósons também, né? Exceto um, né? Que é o calcanhar de Aquiles do modelo padrão. Que seria o graviton, né? Então, ele nem aparece, na verdade, né? No modelo padrão. E aí faltava o bóson de Higgs, né? Quer dizer, o bóson de Higgs, ele tinha que estar lá para aquela teoria se sustentar, e era ele que explicava, por exemplo, algumas quebras de simetria e como as partículas ganhavam massa, né? Então, por que, por exemplo, o nêutron e o próton, eles têm massas muito parecidas, né? Mas eles não são iguais. Então, por quê? Por que tem aquela massa? Por que o elétron tem aquela massa? Então, isso tem a ver com as interações, né? E o bóson de Higgs, então, dava conta de, através das interações, explicar isso daí. Então, era ele que faltava. A questão de jogar as coisas em termos de massa, ou seja, delas serem e existirem, por isso, talvez, o gancho de chamar o bóson de Higgs da partícula de Deus. Não, isso aí é meio assim. A partícula de Deus é porque... eles procuravam o bóson de Higgs e ninguém encontrava. E aí, um editor... foram escrever um livro, né? E colocaram um título que era The Goddamn Particle, né? Que é a partícula maldita. Só que o editor falou assim, esse título não é muito bom pra gente vender, né? Então, vamos cortar. E aí, ficou The God Particle. E aí, virou a partícula de Deus e pronto, né? Então, e com todas as coisas, assim... De bom e de ruim que isso traz. Que isso traz. Legal. Então, vamos lá. A gente tem lá que acelerar coisas a altas energias para colidir com outras coisas e ver o que acontece em interações que duram aí... Que faixa de tempo? Olha, nem sei precisar, porque é assim... as interações, o que acontece? Tem as interações, tem a colisão... E depois tem lá coisas que continuam interagindo. Provavelmente eles desprezam um monte de interações que não interessam no meio desse caminho, né? Quer dizer, o que interessa na hora que colidiu, naquela energia, naquelas
naquele espacinho de tempo lá, a gente vai tentar recriar condições que tinha lá no universo primordial. Então, eles olham para aquelas partículas que a gente não conseguiria criar de outro jeito. Então, esses quarks que apareceram, porque no começo o que a gente tinha, eles falam, era uma sopa, né, de quarks e gluons. Então, os quarks, eles estavam livres. Aí, eles começaram a se agrupar, começaram a se juntar e estão aí do jeito que está hoje. Então, para tentar recriar isso, é que a gente pega essa alta energia, colide todo mundo, isso sei lá, não são nem milésimos, né? Deve ser... Femtosegundos, 10 a menos 15, né? Coisas assim. É muito pouco, né? E aí o que vai depois não importa muito, quer dizer, o que interessa é assim, a gente segue, na verdade, ninguém vê a partícula, o que se vê é o rastro que ela vai deixando, né? E pelas interações e pelas leis de conservação, a gente vai tentando recriar esses caminhos e falar, lá tinha que ter um elétron, então cadê o neutrino dele? E aí é tipo um puzzle, né? Você vai montando um quebra-cabeças ali. Legal. Então, essa história da conservação, que é um dos princípios básicos em física, a gente conserva... Questão de honra. A gente conserva tudo em física, a gente conserva momento, a gente Questão conserva energia, a gente conserva tudo. Então, assim, partindo desse pressuposto que a gente vai bombardear e a gente estressa tudo que a gente consegue de energia naquele nível de bombardeio que a gente consegue fazer. Pergunta filosófica. Esse troço, em tese, poderia não ter fim. A gente poderia bombardear cada vez energias mais altas e talvez, quem sabe, quebrar o quark. E depois de quebrar o quark, quebrar o que a gente quebrou que veio do quark. Você não tem certeza de que isso não pode acontecer. Será que isso tem fim? Não. Não estarei aqui para saber, mas essa é uma possibilidade, né? Quer dizer, a pergunta é essa, né? Será que a gente consegue mais? Será que a gente consegue mais energia? Então, eles têm ideia de fazer um FCC, Future Circular Collider, de 100 quilômetros, né? Esse que a gente tem é um de 27 quilômetros, eles querem fazer um de 100 quilômetros, né? Querem aumentar a energia e ver se consegue descobrir mais coisas aí. Então, a gente não sabe. É a mesma história do elétron, né? Hoje, a gente acha que ele é fundamental, mas as pessoas tentam, né? Procurar e ver se ele tem alguma estrutura. Até hoje, que a gente saiba, não tem estrutura nenhuma, né? Com os quarks é mais ou menos a mesma coisa. Agora, de qualquer forma, o que acontece? Tem um negócio legal na ciência que é assim, a gente tem que ir incorporando essas coisas, porque se isso acontecer, vai ter um outro modelo que consiga abarcar isso e o modelo padrão vai ter que se encaixar nele, porque tudo que está acontecendo não pode ser jogado fora, né? Então, ele vai ser um limite, vamos dizer assim, né, desse novo modelo, se ele existir. Mas é isso mesmo. E aí você falou um negócio da conservação de energia, que é uma questão de fé mesmo, né? E tem sempre a história do... Só te cortando, isso é importante deixar claro pro pessoal. Ciência também tem muito de fé. Tem muito de fé. Tem várias situações na ciência em que aparecem umas coisas dessas, né? E a história do neutrino, por exemplo, ela é assim, né? É um exemplo muito forte disso, porque quando o neutrino apareceu... Bom, ninguém conhecia o neutrino, né? O que é o neutrino? O neutrino é uma partícula que praticamente... Hoje a gente sabe que a massa dela é muito pequena, mas chegaram a dizer que não tinha massa. Né? Não tem carga. Então, ele é muito difícil de ser detectado, né? Porque ele não interage muito com ninguém, ele na hora que tem um campo eletromagnético, um campo magnético, ele não curva. Aquele sujeito que o pessoal fala que atravessa o planeta sem sofrer nenhum tipo de desvio, ninguém percebe que ele passou. Os físicos têm uma brincadeira que é assim, né? Quando tem alguém que é muito na dele, né? Uma pessoa muito que não interage, então a gente fala, é um neutrino, né? Porque ele não interage com ninguém. Então, o neutrino era muito difícil de ser detectado mesmo. Quer dizer, não existia, não porque ninguém tivesse pensado nele, né? Ele não tinha aparecido lá no meio daquele monte de partículas. Quando começaram a examinar o decaimento beta e perceberam que faltava uma energia lá, faltava alguma coisa, aí o Fermi, né? Quer dizer, o Pauli, na verdade, teve uma ideia de colocar o neutrino para dizer, olha, é ele que carrega a energia que está faltando. Legal, era um cara que a gente inseriu, então, para dar conta... Para dar conta do que faltava. Então, ele falou assim... Faltava em que sentido? Faltava na questão da conservação. Conservação. Não está respeitando uma conservação que a gente lidava até então, que era conservação de momento, né? Então... Os caras tinham que andar num sentido e alguém está andando para o outro lado. Tem que ter um sujeito que... Eles falavam assim, o que é melhor? A gente larga a conservação de energia ou inventa uma nova partícula? Então, vamos pegar uma nova partícula. E aí, essa invenção da nova partícula, tomando como base as conservações...
gira as coisas um pouquinho na parte da ciência, né? Acho que para a gente é mais natural pensar em observei e a partir da observação eu vou tentar criar uma teoria, um fundamento que explique aquilo. Na física de partícula isso é bem corriqueiro, né? Quer dizer, você tem uma teoria prévia que prevê a existência de algo e aí vão os físicos experimentais se matar para tentar criar um experimento, um equipamento e ficar testando para provar que aquilo existe ou não existe, né? Eu acho que tem umas fases, né? Mas tem uma fase bem forte dessa, né? Então, tem aquela coisa de começar a aparecer, quer dizer, de repente, você chegou numa energia que não tinha antes e aí começa a aparecer um monte de partícula, um monte de coisa e eles começam a catalogar, começam a tentar incorporar, inventar até modelos, né? E tem uma coisa muito legal na física de partículas também, que é assim, eles usam aqueles modelos de octetos, né, decupletos, para dizer, olha, a gente achou essas tantas partículas, falta uma aqui, aí eles iam à caça dessa partícula. Então, tinha as coisas aparecendo e eles tentando acomodar tudo, mas tem muito isso de você propor a teoria mesmo, né, propor e aí vamos procurar, que foi o que aconteceu com o bóson de Higgs, né. Então, assim, não é que ele não existia, porque às vezes tem gente que fala assim, vocês inventaram um negócio, né, inventou uma partícula. Não é que a gente inventa, né? A gente propõe. Então, e assim. Mas é meio esquisito. Tem coisas que são bem esquisitas mesmo. E aí é uma questão de fé mesmo, porque, demorei 10 anos, não achei. E aí, ela não existe ou eu não achei? Vou fazer mais 10 anos, vou fazer mais 20, vou fazer mais 30, né? O pessoal lá no CERN, eles tinham um gráfico muito legal, porque assim, tudo tem a ver também com o quanto de dados você tem. Né? Quer dizer, você tem lá uma colisão... aparecer o Higgs é um evento muito raro, né? Ele não aparece também assim toda hora. Então, quando você tem a colisão, você tem que examinar muitas colisões, um número muito grande de colisões para você poder ter uma estatística razoável e falar, olha, esse pico que aparece aqui é o do Higgs, né? Então, ele estava lá, mas assim, ninguém meio que percebia ele. Então, eles têm um gráfico muito bacana que vai mostrando, à medida que os anos vão passando, aquele pico vai ficando mais pronunciado cada vez, e eles falam, tá bom, tá aqui, o Higgs está aqui. Então, a gente consegue mostrar. Mas tem, né? Tem gente que fala assim, é tudo muito fabricado, né? Enfim. Vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a conversar, mas tem uma pergunta de ouvinte aqui, ó. Então tá lá. Eu não tenho o nome do nosso colega que fez a pergunta aqui, desculpa. É o seguinte, ó. Na prática, como a física de partículas pode ser útil para um cidadão comum? E como que ela estaria presente no dia a dia? Tá. Respondo agora ou respondo depois? Pode responder agora. Então, essa pergunta é muito legal, sabe? Assim, podia dizer até que eu pedi para ele fazer essa pergunta. Você combinou? Combinei a pergunta, porque essas coisas que são muito fundamentais e que não estão no nosso cotidiano sempre, assim, né? Quer dizer, a gente não sai... A gente sai, só que a gente não fala, Quark Up, bom dia para você, né? Então, as coisas estão aí e a gente segue a vida fazendo, né? Mesmo que não preste atenção nelas. Tem muita gente que fala que essa física fundamental, ela é, né? Para que fazer ciência nesse nível, né? Para que serve isso daí? E aí, assim... Primeiro que são questões filosóficas mesmo, né? São questões filosóficas, toda a história dos modelos, né? De você conseguir construir um modelo que reproduza os dados que você tem. Então, tudo isso por si só é bonito. Agora, para que serve? No que ajuda a gente a física de partículas? Hoje eu estava olhando no Facebook, né? E tem lá, não sei se você reparou que apareceu há 25 anos a internet, né? Internet. Lá, não a internet propriamente, mas esse protocolo, né, de transferência, né, de troca de informação, ele surgiu lá no CERN, porque as pessoas tinham muitas coisas para discutir. Você está lá, por exemplo, num lugar que tem né? Você está num laboratório, porque onde tem o acelerador são 27 quilômetros, de um lado tem o CMS, do outro lado está o Atlas. Então, não é que nem eu falo aqui, eu vou ali na sala do Breno conversar com ele, né? Quer dizer, o cara tem que atravessar para conversar com os outros e tem muita quantidade de informação. E aí, então, eles descobriram um mecanismo, né? Formularam esse mecanismo para poder fazer essa divulgação. É uma coisa que eles chamam de spin-off, quer dizer, não é da teoria, mas acabou aparecendo por conta do que eles estavam estudando e serve para todo mundo, né? E aí está aí hoje, Internet Banking, Juliana Flores, né? E coisas do gênero.
Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é essa coisa de acelerar feixes de partículas, né, para colidir com outras e descobrir o que tem. Eles usam isso também, por exemplo, em medicina, né? Quer dizer, hoje eles vão tratar um tumor, ao invés de a gente pegar e fazer um tratamento que acaba matando não só aquelas células cancerígenas, né, mas as outras todas que estão em volta, eles conseguem agora fazer com precisão, né, um feixe muito mais energético, né? Então, eles usam essa tecnologia para tratar tumores, por exemplo, né? Ainda é uma coisa relativamente cara, mas tem aí. A né? tendência é sempre a tecnologia vá barateando com a passagem do tempo. Exatamente. Então, assim, não é que quando você vai estudar física de partículas, você fala, eu vou estudar porque de repente vai servir para uma coisa. Não. Às vezes as pessoas estudam porque estudam mesmo. Mas acabam aparecendo outras coisas em função disso daí. Então, assim, a gente fala, vou deixar de estudar coisas fundamentais para estudar coisas que sejam aplicadas. Quer dizer, às vezes não tem uma coisa aplicada que não derive de algo fundamental. Né? Então, legal. É isso. Voltando para o que você comentou, estudar a questão filosófica, isso é bonito por si só, né? Eu vou emendar com uma conversa até que a gente teve há muito tempo atrás, quando você me viu andando com um livro aqui pelo campus, e muitos colegas até brincavam comigo, né? Falando, essas duas coisas não podem estar juntas, né? Que o título do livro é Amor e Matemática, né? O livro é sensacional, gente. Procurem um livro depois para vocês estudarem nisso. Eu vou usar esse livro para fazer um gancho para a gente ir para a parte de educação, e aí até você pode falar um pouquinho a respeito da Olimpíada, do Masterclass, a gente faz um gancho com isso. Nesse livro, Amor e Matemática, ele é de um matemático russo, né? Ele conta a história dele lá, é um matemático russo judeu, na época em que os judeus estavam alijados ali do processo educacional na Rússia. E aí ele vai, em cima do pano de fundo da vida dele, ele faz a seguinte questão. Poxa, por que na escola, né, ninguém começa a ensinar arte para o cara pintando uma cerca, mas mostra para o sujeito as obras dos grandes pintores, dos grandes escultores do mundo? Começa pelo aquilo que tem de mais bonito e mais impactante, e em matemática a gente ensina a pintar cerca. Né? Por que a gente não ensina no colégio, nas séries mais básicas, lá o que está sendo feito na matemática de ponta? Ele defende que isso é possível de ser feito. A física teórica de partícula também tem alguns pesquisadores, né? Até a professora Osterman, que defende isso, de colocar esse tipo de coisa dentro do currículo do ensino médio, do ensino até mesmo fundamental. Mas aí eu vou fazer a seguinte pergunta. A física teórica usa muito da matemática, principalmente em determinadas áreas, como você comentou, de simetria, teoria de grupos, coisas que são de uma matemática mais pesada, mas que, segundo esse autor, é possível de se mostrar isso e apresentar isso para o grande público em geral e para os alunos das séries mais básicas. Você acha que dá para apresentar isso e dá para apresentar a física de partículas? Ou seja, dá para levar também para a sala de aula o que a gente está fazendo na ponta da física e não ficar simplesmente reproduzindo aquilo que a gente reproduz desde séculos atrás e ensinar só aquilo? Né? Essa é uma pergunta, isso é legal porque assim, até na hora que a gente vai falar de física, pensando em física básica mesmo, né? Tem sempre aquela dúvida quando você vai explicar vetores, por exemplo. Você fala assim, eu falo de vetores em uma dimensão, depois eu falo em duas, depois eu falo em três. Aí tem gente que fala assim, professora, você não fala em três já de uma vez? Quer dizer, esse seria, né? Eu acho que esse seria o caminho, né? Você falar em três e aí depois você vai fazendo as simplificações. Né? Eu confesso para você que eu fico tentada, mas nunca me arrisquei. Nunca me arrisquei, né? Talvez fosse uma saída. Com a física, eu acho assim, a gente teve grandes avanços nesse sentido, né? Porque, bom, eu na minha época, né? E algumas pessoas vão dizer que a minha época tá longe, mas assim, a gente não estudava física nuclear, né? Falar de física nuclear era meio assim um delírio. Física de partículas, então, nem se fale. E agora, nesses tempos mais modernos, vamos dizer assim, a gente já fala isso, né? Quer dizer, a física nuclear aparece pouco, né? A mecânica quântica aparece lá no terceiro ano, mas aparece. Agora, e os alunos gostam muito, né? E gostam, e tem toda aquela coisa, né? Dá para... são as viagens no tempo, né? Então,
O interesse deles é... Teoria de buraco de muito minhoca é muito etc. nesse sentido. Então, assim, a gente corre o risco, talvez, de fazer uma coisa muito superficial, se ficar por aí. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas dá para fazer, né? Dá para... o tempo é curto e a gente tenta falar de tudo e acaba não conseguindo. Mas a gente, no nosso curso de física aqui, por exemplo, tem o pessoal do primeiro ano. A gente já fala dessas coisas. Eles já participam de eventos onde eles já sabem que existem. Daí eles se surpreendem, né? Porque eles foram um dia e falam, nossa, professora, não estava lá no próton e no nêutron, você apareceu com quark agora, né? Quer dizer, então ele não vai sair daqui achando que é o próton porque tem gente que falava isso, né? Eu lembro de livros que falavam o átomo é a menor porção de matéria, né? Então, a gente não corre o risco de ter os nossos alunos falando, né? Olha, o próton e o nêutron são elementares, né? Que não são. Né? Legal. E aí, o que isso tem a ver com o Masterclass e outras ações aí de área educacional? O Masterclass. Então, o Masterclass, ele é um programa... Ele está bem ligado ao CERN, mas não precisa ser feito só com ele, né? Quer dizer, tem pesquisadores do Fermilab também que já participaram do Masterclass. Então, ele é um programa de divulgação de física de partículas elementares. Numa certa época do ano, em março, né? Fevereiro, março, abril, as escolas têm um calendário, né? Onde a gente leva os estudantes para os institutos de pesquisa. Então, esse ano a gente foi com os nossos alunos aqui do Integrado para a USP, para o IFT e para a Federal do ABC. E nessas escolas, normalmente tem pesquisadores que são do CERN. Então, assim, o Brasil não é um país membro, né, do CERN, mas ele tem muitos pesquisadores que trabalham lá. Então, passam uns meses lá, voltam, né? E tem esses trabalhos colaborativos que são imensos, né? É proporcional ao número de dados. Né? Então, tem trabalhos que... Tem experimentos lá que tem 3.000 pessoas trabalhando, né? E aí, essas pessoas que estão nesses institutos, eles são o link, né? Entre os estudantes que vão lá e o pessoal que está no CERN. Então, eles vão, normalmente tem uma apresentação, tem essas apresentações, né? Para falar da física de partículas, das partículas, dessa classificação, dos detectores, né? Como é que a gente detectava a partícula, né? Quer dizer, como é que você sai do microscópio e vai para um CMS, para esses grandes detectores, né? Então, explica todas essas coisas. Nessa hora também aparece muito de tecnologia, porque tem muitos materiais que têm que ser criados, desenvolvidos para né, aquilo. Para poder fazer aquilo funcionar. Então, eles têm contato com essa coisa, o que é o LHC, e aí eles usam os dados do LHC para identificar algumas partículas. E aí depende do experimento, né? Depende do grupo. Então, por exemplo, se é o grupo do CMS ou do Atlas, eles vão olhar para o bóson de Higgs. Uhum. Então, as pessoas vão sair procurando lá nos rastros das partículas se tem algum bóson de Higgs. E eles aprendem a fazer isso de uma maneira didática, que não é como os cientistas fazem hoje, né? Hoje você tem programas que fazem essa coisa, mas... Automatiza algumas das operações. Quando o pessoal começou a fazer câmara de nuvens, né? Essa coisa era... Você desenho no papel mesmo. Né? Uhum. Então, os estudantes aprendem a fazer isso lá. E aí, depois eles juntam. É legal porque eles juntam com outros países que estão fazendo ao mesmo tempo, né? Então, não lembro quais os países que a gente tinha, mas é assim, tem alguém na Hungria, tem alguém na Alemanha, o Brasil e mais não sei quem. E aí eles juntam, fazem uma videoconferência, apresentam os dados, né? Juntam todos os dados, faz uma estatística, porque é o mesmo problema, né? Na verdade. Uhum. E aí eles discutem, fazem perguntas para os carinhas do CERN. E aí é muito legal, porque assim, eles fazem pergunta de tudo, né? De física, quanto você ganha. Se dá para viver sendo cientista, né? Como é que é aí no CERN? Vocês dormem aí? Então, assim, tem todo tipo de pergunta. Normalmente não, é em inglês, né? Uhum. Porque que é a língua universal. Mas aí o que é legal é que é assim, né? Mesmo quem não fala inglês, vai lá e faz a pergunta, os colegas ajudam, e aí tem sempre aqueles alunos que querem falar e vão lá fazer as perguntas. Então, é um programa assim, que tem sido muito exitoso, né? Eu participei, desde que eu entrei lá em São Paulo, eu conheci esse programa lá, porque eu não dava nem aula para o ensino médio, na verdade. Uhum. Então, quando eu conheci esse programa, como eu era do IFT, como eu fiz doutorado lá, acabei indo, tipo assim, vou
vou rever os amigos e vou ver como é que é isso daí. E de lá para frente eu tenho sempre levado os estudantes nesse projeto, né? E é um projeto de divulgação muito grande. Então, eles voltam muito animados, né? Porque sempre tem alguém com um joguinho. Então, dessa vez tinha né, o Porto, professor lá de São Paulo, ele leva os jogos. Então, os estudantes tem o pôquer de partículas. Tem toda essa coisa que acaba dinamizando. E foi engraçado que um aluno daqui falou exatamente isso um dia, né? Eles tiveram muitos seminários, aí depois teve o joguinho de carta lá com as partículas. E aí ele falou, bom, professora, por que você não começou desse jeito? Porque aí a gente tinha entendido tudo, né? Então, é bem bacana, né? É um projeto muito grande de divulgação mundial e que tem sido estendido, né? Na verdade, tem aqui em São Paulo, nesses lugares, mas agora começou a aparecer em Minas, eles começaram a fazer, acho que alguém de Natal, ainda não está totalmente difundido, né? Então, basicamente região sudeste, né? No Paraná eles tinham e agora estão tentando espalhar isso daí. Tentando espalhar mais para cima. E joia. Bom, pessoal, a gente está quase terminando aqui, nem parece que já faz quase 45 minutos que a gente está conversando. Estou esperando meu intervalo. Acho que a gente tivemos que cortar o intervalo, porque se a gente fosse colocar o intervalo, não ia dar para conversar sobre tudo isso. E acho que a gente vai ter que fazer outros programas a respeito de física de partículas, porque ainda tem muita coisa possível de falar. Você nem deixou colar a tabelinha. Tá vendo aqui, ó, pessoal, tem aqui, ó, a gente vai preparar para um próximo programa aqui. A gente traz a professora Cleide de volta. Ela parece que tem um vídeo, alguns conteúdos até do próprio CERN, que a gente vai deixar lá no Facebook, lá logo abaixo do programa de hoje, esses materiais que a gente achou, para quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais no assunto. A professora Cleide quer dar alguns recadinhos, alguns relacionados à física, outros nem tanto. Outros nem tanto. De qualquer forma, eu já aproveito para agradecer, foi muito bacana, muito legal. E a gente vai ter que repetir isso, porque o assunto vai ter que repetir, foi muito rápido. Eu estou esperando o intervalo ainda. Tá então... vendo? Nem deu para sentir que passou 45 minutos. Não, tem que ser mais, né? Tem que fazer uma coisa mais sistemática, talvez, né? Vou fazer 2 programas. Vamos ver, pessoal. Se vocês tiverem a fim de conversar mais a respeito disso, façam comentários lá na página do Face. Depois a gente senta com a professora Cleide e tenta criar aí alguma coisa que atenda as perguntas e as dúvidas de todo mundo. Acho que isso é bacana, é saudável. Então, professora, fica à vontade para dar os recadinhos aí. Breno, então, primeiro, obrigada, né, por ter me convidado aqui. Adorei a conversa sobre física de partículas. Não dá para falar tudo num tempo muito curto e tem muitas coisas que a gente podia falar. Então, esses projetos que levam os professores para o CERN, onde eu participei ano passado, é uma coisa muito bacana. Esse Masterclass, que é um projeto de divulgação, também é uma coisa muito bacana. E agora que a gente tem o nosso integrado aqui, a gente olha isso com cada vez mais carinho, né? O que eu queria falar além disso? Eu queria falar, primeiro, né? Falar para os meus alunos, não sei se eles estão aqui, se eles estão escutando, mas amanhã a gente vai fazer a primeira não, né? É a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, sei lá qual é a edição, na verdade, mas a gente vai fazer pela primeira vez aqui, né? Então, os nossos alunos do integrado têm cerca de 30 alunos que se ofereceram, então eles vão fazer a prova, vai ser aqui mesmo, né? A primeira fase, depois, se aprovados, eles vão fazer a segunda fase, acho que em outubro. Aí eu brinquei com eles que eles não tinham que se preocupar, porque, assim, isso é muito bacana, é a primeira oportunidade que eles vão ter de fazer uma prova, né? Agora, no ensino médio, então, vamos ver o que acontece. Eu, procurando hoje nas minhas coisas, achei a minha medalha olímpica. Como é que eu faço para aparecer? Tá lá, eu falei que eu era olímpica, medalhista olímpica. Essa medalha, eu brinquei com eles, né? Essas medalhas a gente ganha quando os alunos vão muito bem, né? Então, lá em São Paulo, a gente teve um grupo de alunos uma vez que participou e aí acabou virando festa, fomos lá receber a medalha, tudo. Pessoal, tô esperando outra medalha dessa daqui, tá? Quero uma desse ano, por favor, capricha, tá? Se não for para esse ano, vamos treinando para o ano que vem. A outra coisa que eu queria falar, aproveitando que eu tô aqui, eu faço parte de uma comissão que é a Comissão Statuinte, que está retomando os trabalhos.
Essa comissão ela tem representação paritária, então são discentes, docentes e técnicos administrativos. Da comissão antiga, tinha ficado só eu aqui, né? Porque os alunos se formaram, os professores, o Barral foi embora, enfim, né? Quer dizer, a comissão se desfez, eu acabei ficando, a gente já conseguiu outros professores, né? Então, o Iderval, o Eugênio e o Lúcio, né? E tem duas técnicas administrativas, né? A Andréia e a Maria Aparecida, tá? A gente tem vagas para 5 representantes, até 5 representantes de cada segmento. Quanto mais gente tiver para ajudar a divulgar esse processo, que é um processo de revisão dos documentos, melhor para a gente. Falta a representação discente. Então, só tem, por enquanto, o Evandro. Ontem, alguém da mecatrônica também parece que vai participar, né? Mais uma aluna, a Carol. E a gente espera vocês, né? Todos, assim... Se tiver estudantes do superior, ótimo, mas os alunos do integrado também estão convidados a participar, quer dizer, o pessoal da pós-graduação, enfim, né? Todo mundo que tiver disposto a participar deste processo, me procure, olha na página do Instituto, tem um link lá da Statuinte e ele remete vocês para a página do Instituto Federal de São Paulo, onde tem todo o histórico e a gente pode conversar. Joia. É isso. Cleide, obrigado, muito obrigado mesmo. Foi um papo muito gostoso. A gente repete isso assim que for possível. Tá certo. Então tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.